Qual é o sentido disso tudo na minha vida? Eu sei que em algum momento você já se fez essa pergunta. Ainda que não tenha feito exatamente com essas palavras, mas com certeza, em algum momento da vida, você provavelmente já se perguntou: por que isso está acontecendo comigo? Qual que é o sentido de eu ter que passar por tudo isso? Será que algum dia eu vou entender a razão disso tudo? É interessante que essas são perguntas que costumam aparecer principalmente nos momentos difíceis da vida. Elas aparecem quando a gente perde alguém importante, quando o relacionamento termina, quando um sonho, o seu desejo não é realizado, quando você enfrenta uma doença, quando a gente perde emprego, quando alguém se sente perdido, quando a vida não está seguindo o caminho que a gente imaginava. E é curioso porque nesses momentos nem sempre a gente está buscando uma solução. Às vezes nós só estamos buscando um significado, dar um sentido para isso tudo. Estamos tentando entender para que continuar, para que insistir, para que existir, para que atravessar determinadas dores. Nós vivemos uma época que valoriza muito a felicidade, o sucesso, a valorização pessoal. Vocês estão percebendo isso. Mas pouco se fala, percebam, pouco se fala sobre uma pergunta que é mais importante ainda. Como a gente continua vivendo quando a vida perde o sentido? Porque quando está tudo bem, é fácil a gente encontrar motivos para seguir em frente, né? Tocando a vida. Mas e quando a vida nos confronta com perdas, limitações, frustrações, sofrimento que a gente não escolhe viver? E aí você vai me perguntar: tá, o que a gente faz, Rodrigo? Tem alguma maneira de atravessar esses momentos difíceis sem ser consumido pelo desespero? Tem uma forma de encontrar o significado mesmo quando as circunstâncias parecem não fazer muito sentido? Bom, foi refletindo sobre essas perguntas que eu fui me aprofundando em algumas obras como Hermetismo, Estoicismo, e hoje eu vou iniciar uma série aqui, serão 3 encontros falando sobre essas práticas todas, principalmente o Estoicismo, apresentando isso para vocês, para a gente poder compreender algumas questões sobre o sentido da vida. Mas hoje vamos falar especialmente das obras de Viktor Frankl e da logoterapia. Então, eu vim me aprofundando nessas ideias, nessas teorias psicológicas durante esses estudos eu tenho me deparado com algumas coisas interessantes que eu quero compartilhar com vocês. E uma delas é essa teoria que foi aprofundada pelos estudos de Viktor Frankl, que é a logoterapia, e eu tenho lido algumas coisas sobre ele nos últimos tempos e encontrado algumas reflexões muito interessantes sobre sofrimento, propósito, sentido da vida. E eu gostaria de compartilhar algumas dessas reflexões com você, porque eu acredito que algumas delas possam te ajudar a passar por tempos difíceis. Mas eu não vou trazer essas ideias como alguém que sabe tudo, né? Como diria Wagner Borges, eu sou mestre de nada e discípulo de coisa alguma. Mas eu também acredito, sim, que certas perguntas merecem que a gente olhe e pense junto a respeito. E a questão mais importante não é a gente aprender como é que a gente evita a dor, situações difíceis, mas como a gente encontra sentido para continuar caminhando, apesar de toda a dificuldade que vai além do sofrimento. Então é exatamente por isso que eu quero conversar com vocês hoje aqui. Eu sou Rodrigo Oliveira, sou psicólogo, psicoterapeuta, especialista em saúde mental, neuropsicologia, professor e também terapeuta integrativo. E ao longo da minha trajetória profissional eu vou acompanhando pessoas, histórias de transformações e processos terapêuticos e vou entendendo que o quanto o sentido interfere na nossa forma de viver, de interpretar a realidade, da gente se relacionar com nós mesmos, né, e com o mundo. Então, sendo esse um espaço de reflexões, quero iniciar com uma reflexão do Cortella que eu acho muito bacana, que ele diz o seguinte: sobre o sentido da vida, né? Aí percebemos uma coisa importante. Nós não somos imortais, mas podemos ser eternos ainda assim. E a nossa eternidade, ela se garante na nossa obra, na nossa esperança, no nosso desejo, como aquele embalador que dizia o seguinte: existir 100% de esforço apenas quando tem só 1% de chance. Então ter esperança não é fingir que os problemas não existem, mas também não é dar uma dimensão maior do que eles têm. É preciso ter esperança, ele diz, mas é a esperança do verbo esperançar, porque existe gente que tem esperança só do verbo esperar. Espero que dê certo, espero que resolva, espero que aconteça. E essa é uma esperança de quem apenas espera. Mas esperançar é diferente. Esperançar é ir atrás,
Esperançar é se juntar, é construir, é não desistir, é dar sentido. Esperançar é assumir uma postura ativa diante daquilo que perturba a gente. E como não ser perturbado, né, quando a gente está vivo? Afinal de contas, o que deseja um ser vivo? Permanecer vivo e dar sentido à vida. Então, se há vida, há sentido em continuar. E o sentido da vida se coloca justamente nessa possibilidade. Naquilo que ela pode ser, naquilo que a vida pode oferecer, naquilo que impede algo decisivo, que é o apequenamento da existência. Porque a vida é muito curta já para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela seja curta. Não precisamos apequená-la ainda mais. E tem uma frase também dele que sempre acompanha essas reflexões, que é: a única coisa que se leva da vida é a vida que se leva. Não é a vida que leva você. É a vida que você leva. E aí, ao longo da trajetória profissional, acompanhando pessoas, histórias, processos de transformações, eu percebo que uma das dores mais difíceis de se sustentar não é só o sofrimento em si. É o sofrimento que parece não ter sentido. É quando a pessoa olha para a própria história e não consegue compreender por que ela continua caminhando. A vida que você leva. Por isso eu te convido a permanecer comigo aqui até o final e entender isso. Vamos conversar sobre essas 3 reflexões também que Viktor Frankl traz, que nos ajudam a atravessar os momentos difíceis da vida sem perder o sentido da existência. Porque a vida, como diz o Cortella, é muito curta para ser pequena. Já basta que ela seja curta. Então, a gente não precisa diminuir a vida ainda mais. Bom, a primeira reflexão que o Viktor Frankl fala sobre a questão do sentido da vida é a gente diferenciar aquilo que a gente pode mudar daquilo que a gente precisa aprender a atravessar. E essa reflexão, ela conecta muito com essas perspectivas estoicas, né? Do estoicismo também, né? De Epiteto, que diz que uma das maiores fontes de sofrimento existe quando a gente quer controlar aquilo que está fora do nosso alcance. A gente quer mudar o passado, quer mudar a atitude das pessoas, a gente quer mudar as situações que já aconteceram, a gente quer mudar a realidade. Mas quanto mais a gente luta contra aquilo que não pode ser mudado, mais sofrimento a gente produz. Como eu falei, os estoicos eles falavam sobre isso, né? Tanto os estoicos, né, quanto o Viktor Frankl e outras teorias da psicologia mostram que tem uma diferença fundamental entre aquilo que depende de nós e aquilo que não depende. A nossa atitude depende de nós, a sua escolha e seu valor depende de você. Agora, o comportamento dos outros, né, o seu passado ou outras circunstâncias da vida não dependem. Isso não significa resignação, tá, gente? Não é passividade nem aceitar a injustiça. Mas significa que você tem que reconhecer a realidade. Olha para a realidade para poder direcionar a tua energia para aquilo que realmente você pode transformar. Quando uma pessoa, de repente, passa por uma situação de luto, ou uma separação, uma doença, uma grande frustração, ela não escolhe aquela situação, né? Escolhe? Não, né? Você não escolheu. Eu acredito que ninguém escolhe perder um ente querido, ninguém escolhe passar por uma doença, perder o emprego. Mas a gente pode escolher como é que a gente pode atravessar essa situação, né? Anteontem, né? Eu vi uma reportagem que tinha passado no Fantástico de um rapaz que estava lutando contra o câncer, muito agressivo, perdeu muito peso. E quando ele entendeu que ele estava com várias metástases, que não estava bem, né? Estava no processo aí paliativo, ele resolveu ter uma outra atitude diante da vida, de como ele vai atravessar esse processo dele com o próprio luto. E resolveu fazer uma festa, um velório dele, vivo, né? Para que ele pudesse comemorar a vida, celebrar a vida com as pessoas e passar por esse momento de uma outra forma. Ele falava que a mudança de chave aconteceu com ele quando o pai dele morreu. Ele estava lá vendo várias pessoas conversando no velório do pai, falando coisas bacanas, lembrando histórias bacanas, e ele pensou: todo mundo está participando disso menos meu pai. Ele falou: não, na minha vez eu quero participar. Então ele fez uma festa, que ele chamou de velório dele mesmo. E é interessante essa perspectiva, né, corajosa, de como ele quis atravessar esse processo dele. Mas aí, no seu caso, você pode buscar ajuda. Não estou dizendo para você fazer como ele, né? Para que você faça como ele, mas diante das suas dificuldades da vida, você pode buscar ajuda. Você pode cuidar da tua saúde mental, você pode querer continuar caminhando, mesmo sem você ter todas as respostas. Muitas vezes, o sentido da nossa vida começa quando a gente ele vai aparecendo quando a gente vai deixando de perguntar por que as coisas aconteceram comigo e começa a entender o que eu posso fazer agora.
O que eu quero fazer com isso? No caso desse exemplo, desse rapaz, o que ele quis fazer, né? Esse advogado, o que ele quis fazer? Ele quis curtir, viver as boas memórias. Isso conecta muito com a segunda reflexão que eu trago aqui sobre o sentido da vida, que o sentido da vida raramente está nas grandes conquistas. Tem uma ideia muito presente na nossa cultura que para a gente ser feliz, e a gente só vai conseguir ser feliz quando a gente alcançar uma grande meta. A gente acha que vai ser feliz quando alcançar poder, muito dinheiro, status. Mas a experiência humana mostra uma coisa diferente. Os momentos difíceis da vida raramente são essas conquistas de poder ou de dinheiro. O status, as curtidas que sustentam, né? O que nos sustenta nos momentos mais difíceis da vida, né? O que você acha que te sustenta nos momentos mais difíceis da sua vida? Provavelmente, se você pensar um pouquinho, você vai ver que o que te sustenta nos momentos mais difíceis da sua vida são os afetos, os amores, as trocas, o carinho, as experiências simples da vida. Uma conversa com alguém bacana, um abraço em quem você sente saudade, um gesto de cuidado, uma palavra de acolhimento que você recebe, a presença de alguém importante numa situação difícil da sua vida, entende? Muitas vezes a gente acha que o sentido da vida é uma coisa extraordinária, mas a gente esquece que o sentido também está escondido nas pequenas experiências do dia a dia. E talvez seja justamente por isso que muitas pessoas alcançam objetivos importantes, dinheiro, status, likes e curtidas, e a gente continua se sentindo vazio. Porque o sentido não está só em conquistar. O sentido está em viver, em ser muito mais do que ter, em experimentar a vida, estar presente, cultivar relações significativas e perceber a beleza das pequenas coisas que acontecem todos os dias. E olha só que interessante. Nós estamos no mundo... É interessante os dados estatísticos, né, de que o Brasil é um país onde hoje em dia tem um maior número de terapeutas de várias práticas integrativas, né, principalmente práticas integrativas, pessoas que fazem algumas formações e se tornam terapeutas. E paralelamente, o Brasil é o país onde tem os maiores índices de depressão, de ansiedade, de exaustão de trabalho e o maior número de acesso a redes sociais do mundo também, o terceiro dado, né? Então a gente pega esses três dados comparativos, né? É interessante perceber que as pessoas ficam buscando a satisfação, o sentido da vida em coisas que não vão trazer sentido, vão trazer vazio. Então, assim, esse grande número de terapeutas hoje em dia, né, que tem se formado para cuidar das pessoas, às vezes não conseguem cuidar, não dão conta, porque não tem os processos deles, inclusive, bem cuidados, bem resolvidos. E apesar do grande número de terapeutas, tem um número muito alto de pessoas em estado depressivo, ansiedade, e paralelamente um terceiro dado é esse grande número de pessoas. O Brasil é o país que mais acessa a rede social do mundo, né? E olha que interessante, é interessante a gente poder pensar nesse paralelo, né? Eu só tô aqui para que você pense sobre isso também, né? Para que você possa refletir sobre isso. Não vou dar tudo pronto, né? Mas a gente tem que perceber a beleza das pequenas coisas que acontecem todos os dias e que às vezes o sentido não está em uma coisa extraordinária. Bom, dito isso, eu quero trazer a terceira reflexão baseada nesses estudos que o Viktor Frankl traz, que eu acho interessante também como uma forma de provocar você para poder pensar e se olhar, se analisar, é de que existe uma diferença entre a gente sofrer e a gente ser definido pelo sofrimento. E essa talvez seja uma reflexão bastante interessante, por quê? Claro, como eu falei, ninguém escolhe sofrer. Nem todo sofrimento traz crescimento, né? Algumas dores apenas doem. Algumas perdas machucam, algumas experiências deixam marcas profundas na gente. E eu acho importante dizer isso, porque tem uma tendência da gente romantizar sofrimento. Como se toda dor viesse para ensinar alguma coisa, como se toda crise fosse um presente disfarçado, como se toda tragédia tivesse uma explicação. É claro que às vezes tem explicação, às vezes tem um sentido, às vezes tem algo que vem nos ensinar alguma coisa, mas nem sempre é assim. Tem uma possibilidade humana dentro disso, que é extraordinária nisso tudo, que é a nossa possibilidade de construir significado. Mesmo depois que uma coisa difícil aconteceu, a gente pode olhar para isso. A dor não pode ser a última palavra sobre a nossa história. Então, nem toda sensação, o que eu quero dizer? Nem toda situação de dor traz em si um significado, né? Traz em si um motivo que vai ser um direcionamento para a tua vida. Não, às vezes é só uma dor e que você está passando, é um processo emocional. Mas aí traz para nós essa possibilidade do poder que a gente tem, que é a gente dar um significado. Às vezes o significado não vem pronto e essa é a principal questão da sua vida. Às vezes você fica esperando que você vai ter as respostas do sentido da tua vida, do teu propósito,
do teu fazer, né? Mas na verdade assim, o processo ele vem de dentro, né? É você que constrói, é você que dá um significado para isso. E de repente a gente pode transformar uma perda numa nova forma de amar, de viver a vida, de se conectar. A gente pode transformar uma crise em autoconhecimento. É claro, a gente pode transformar também uma ferida em empatia, a gente pode transformar uma experiência difícil em serviço do outro, né? Um ato de serviço de caridade. Por quê? Não é que a dor e o sofrimento foi uma coisa boa, mas porque a partir disso eu decido não permitir que a dor defina completamente quem eu sou e a minha história. Então é isso que Viktor Frankl tentava mostrar quando ele falava sobre sentido, né? Porque o sofrimento não é uma coisa que a gente deseja todos os dias. Ninguém acorda e fala, nossa, hoje eu vou sofrer. Não é isso. Mas enquanto seres humanos, nós construímos uma capacidade extraordinária de atribuir significado à própria experiência. E eu falei isso no vídeo passado, quando eu falava sobre coincidência ou sincronicidades. Eu falei que a sincronicidade ela passa a fazer sentido, passa a ser uma sincronicidade, uma determinada situação, quando diante daquela aquela coincidência dos números ou do fato, eu trago um significado para isso. Então a gente tem uma capacidade extraordinária de atribuir significado à experiência. Quando a gente faz isso, a dor até vai existir, ela vai continuar existindo, mas vai deixar de ser uma dor vazia e passa a ser uma dor com significado. E aí ela passa a fazer parte de uma história maior. A gente não vai definir a nossa história só pela dor e parar aí. A dor, ela faz parte desse processo, dessa transição, dessa travessia para uma história maior que eu estou construindo. Então, não acredito que tenha uma fórmula para a gente atravessar os momentos difíceis da vida. Não tem uma frase mágica, um pensamento positivo capaz de resolver todas as nossas dores humanas. As pessoas às vezes vêm para o processo terapêutico, para a psicoterapia, acreditando que o psicoterapeuta tem todas as respostas das dores da vida dela, né? Não existe um manual, né, que a gente vai seguir. Ó, diante dessa situação você faz isso, e para essa situação você faz aquilo. Não existe, né? Então, e é interessante que quando eu falo dos vários terapeutas que estão se formando, né, com várias bases, hoje em todos os lugares, todas as pessoas que fazem um curso ali se tornam terapeutas, e é interessante porque uma parte delas às vezes acaba vendendo. Às vezes algumas pessoas vendendo cursos, mentorias, e tem alguma perspectiva interessante, que é, se a pessoa adquire o curso, a mentoria ou a prática dela, que ela está atravessando, e a pessoa tem resultados positivos, o método, né, que ela estava utilizando, né, ela fez aquele trabalho e ela teve um resultado positivo com aquilo que ela alcançou, o sucesso é do profissional, o sucesso é do método, o método que é bom. Outras palavras, assim, se eu fiz um teste, eu preciso de terapia, mas de vez disso eu fui me tornar terapeuta. E aí eu fiz um curso. E se esse curso deu certo e me ajudou, você pode perceber, o mérito é do profissional, né? Daquele cara que te vendeu o curso. Nossa, porque o curso dele é bom, funcionou. Agora, se você adere e você não alcança aquilo que busca, o fracasso é da pessoa, porque a pessoa é ruim, porque ela não estudou o suficiente, né? Então, se dá certo, o método é o sucesso. O sucesso é do método, né? E se dá errado, o fracasso é a pessoa. Então, não tem uma resposta pronta, né? De que, se todas as coisas da sua vida estão ruins, faça tal coisa, esse caminho que você vai alcançar o sucesso. Ou tá dando errado porque você está vibrando errado, porque você não está fazendo as coisas certas. Então, o que eu quero dizer? Não tem uma fórmula mágica para atravessar os processos difíceis da vida. Não tem um método positivo capaz de resolver todas as dores humanas. Mas acredito que tem alguns caminhos que ajudam a gente a sofrer de uma forma consciente, aceitar aquilo que eu não posso mudar, valorizar aquilo que realmente importa e que faz sentido naquele momento, construir o significado mesmo no meio das dificuldades. E talvez aí o sentido da vida não seja algo que a gente encontre pronto, a gente constrói. O sentido é construído, né? Qual o sentido que você quer dar para isso tudo? Talvez ele seja construído mesmo diariamente, na forma que a gente escolhe viver, como a gente escolhe amar, como a gente escolhe enfrentar os desafios e continuar caminhando. O sentido é construído na minha fé, naquilo que eu acredito, na minha razão, na minha consciência. Então, mesmo quando a estrada está difícil de caminhar, cheia de pedregulhos, mesmo quando a gente não tem todas as respostas, que estamos aí tentando compreender a própria história, eu espero de verdade que esse vídeo tenha provocado alguma reflexão aí dentro, né? E que também possa trazer para você um sentido.
Qual que é o sentido de você estar aqui ouvindo eu falar por quase 20 minutos? Então, eu desejo que tenha ajudado você a poder olhar para a sua história com mais consciência, mais profundidade e até um pouco mais de compaixão, porque todos nós atravessamos momentos difíceis. Todos nós enfrentamos dúvidas, perdas, frustrações que a gente não escolhe viver. E talvez o mais importante, talvez não seja encontrar resposta imediata para tudo isso, porque não tem resposta pronta. Talvez seja a gente continuar caminhando, mesmo quando ainda a gente não compreenda completamente o significado daquilo que eu estou vivendo. E a partir disso, a gente vá construindo o que eu quero fazer, dentro do que eu posso fazer. Então eu também quero ouvir as experiências de vocês aqui embaixo. Então deixa para mim aqui nos comentários qual parte desse vídeo mais conversou com você, se tem alguma situação aí difícil na sua vida, que com o tempo foi ganhando um novo significado, que você foi atribuindo um novo sentido. Me conta aqui o que os seus desafios têm ensinado sobre você mesmo. Conta aqui, de repente essa descrição sua aqui nos comentários pode ajudar outra pessoa que vai ler, né, que vai trazer um insight aí sobre alguma coisa importante. Porque essa troca também enriquece muito o canal e ajuda a gente a construir as próximas reflexões que nós vamos fazer juntos por aqui. Então, se esse conteúdo fez sentido, deixa o seu curtir, deixa aqui no canal, compartilha o vídeo com alguém que também talvez esteja participando, né, passando por um momento difícil e que precisa ouvir essa mensagem. Então, obrigado por ter ficado até aqui, por ter assistido, compartilhado comigo esse momento de reflexão, dando para mim um sentido de estar aqui. E esse, para mim, é o maior sentido de eu estar aqui gravando. Aqui embaixo na descrição também tem algumas informações sobre os grupos terapêuticos, grupos de estudos e outras formas de acompanhamento e de desenvolvimento. Se em algum momento você quiser caminhar mais perto de mim, da nossa comunidade aí, vai ser um prazer receber você. Grande abraço e você lembra que nem sempre a gente consegue escolher os acontecimentos da nossa vida, tá? Mas a gente pode escolher a forma como a gente vai atravessar. E muitas vezes é justamente nessa escolha que o sentido começa a surgir. Que a sua semana seja repleta de presença, de coragem, de discernimento e de consciência também. De presença, que mesmo nos dias mais difíceis você não perca a capacidade de encontrar significado na sua caminhada, tá bom? Até o próximo encontro.